Fala comigo, pessoal do primeiro ano, beleza? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Continuando o nosso assunto, que é função polinomial do primeiro grau, também chamado de função afim. Nós já vimos várias aulas sobre função afim, né? Sobre a função de primeiro grau. E hoje nós vamos falar dois tópicos da função de primeiro grau. O primeiro tópico é a raiz ou zero da função. Esse termo, raiz, nós já utilizamos no estudo das equações. Por exemplo, na equação de primeiro grau, nós calculamos o valor de x e o resultado nós chamamos de raiz. A raiz da equação de primeiro grau, né? A raiz é o valor do x quando a equação está igual a zero. Nós vimos que toda equação tem que estar igual a zero. A equação de primeiro grau, nós temos uma raiz, né? Um valor que pode ser colocado no lugar da letra, no lugar da incógnita. Na equação de segundo grau, nós temos duas raízes. Então, a raiz é o resultado da equação, ou seja, é o valor da letra quando a equação está igual a zero. Na função, é a mesma coisa. Raiz ou zero da função é um valor do domínio dessa função, obviamente, cuja imagem é zero. A imagem, o domínio são os valores do x, certo? E a imagem são os valores do y. Lembra que a gente viu isso? Onde saem as setas, onde chegam as setas. Nós já estudamos isso aí um pouquinho para trás. Dá uma voltadinha aí nas aulas. Sendo y igual a f de x, lembra que eu falei com vocês que na função y está em função de x, por isso pode ser chamado de f de x igual a x mais b. Lembra, ó, o a e o b são números, né? Com a diferente de zero, temos x é raiz da função, x é raiz de f, se e somente se f de x for igual a zero. Este símbolo matemático aqui, uma setinha virada para os dois lados, nós lemos se e somente se f de x for igual a zero. Ou seja, traduzindo em miúdos, trocando em miúdos isso aí, simplificando para a nossa linguagem matemática bem simplesinha, valor, a raiz é o valor de x quando o y for zero. Esse é o ponto. Raiz da equação, ou zero da função, é o valor de x quando o y for zero. Ou seja, eu vou colocar zero no lugar do y, ok? Você pode colocar aqui ou você pode colocar invertido, ó. 2x menos 4 igual a zero é a mesma coisa, né? Então, para facilitar, a gente coloca o zero do outro lado. O 4 é negativo, vai passar positivo. Deixa eu fazer aqui em cima, ó. Para o x ficar sozinho, esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 2. Ou seja, a raiz dessa função aqui é 2. Quer dizer, se o x for 2, o y vai ser 0. Isso é a raiz da função. É o valor de x quando o y for 0. Neste outro exemplo, y é igual a x mais 6. Olha só, se eu coloco 0 no lugar do y, eu tenho x mais 6 igual a 0, que é a mesma coisa aqui, ó. Passo o 6 para o outro lado, é claro que ele vai com sinal de menos, né? Então, eu tenho que a raiz vai ser menos 6. Lá no gráfico, pensemos no gráfico. Se a gente for pensar no gráfico, o valor da raiz... Deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa reta aqui. O valor da raiz, no gráfico, é o valor de x quando o y é zero. Ou seja, é onde o gráfico, né? O gráfico da função de primeiro grau é sempre uma reta. Lembra disso? Então, a raiz, lá no gráfico, se a gente for pensar graficamente, a raiz é o ponto. Então, consideremos que aqui é o 2 do x. É onde a reta vai cortar o eixo x. Ok? Então, a raiz da função é o valor de x quando o y é zero. A raiz da função é o local onde o gráfico corta o eixo x. Se for este outro exemplo aqui, ó, misericórdia, mais torto que o meu nariz. Olha lá, x, y, 0. Então, se o x for menos 6, é cá, lá de cá, né? Parte negativa lá de cá. Suponhamos que é aqui. Então, a função é crescente, a gente já viu em outra aula, função crescente, quando o a é positivo, então, segue aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui esse, né, mais ou menos esse gráfico aí, porque a raiz da função é o ponto onde o eixo, o ponto do eixo x, né, que corta aqui o eixo x, a reta daquele gráfico, ok? Então, raiz ou zero da função. Nós vamos falar também hoje sobre o estudo dos sinais da função de primeiro grau. Estudo dos sinais. Como assim estudar os sinais, professora? Estudar os sinais da função é dizer para quais valores de x nós vamos ter um y positivo, ou um y igual a zero, ou um y negativo. Isso é estudar os sinais da função. É dizer em
para quais valores de x nós vamos ter essa variação de sinal aí do y. Nós já vimos que, se o a for maior que zero, que a, professora? Lembra lá, ó, f de x igual a x mais b. O a é o número que estiver acompanhando o x. O a, quando o a é positivo, nós vamos ter uma função crescente. Vai subir. Quando o a for negativo, nós vamos ter uma função decrescente. A função credo, tá escrito errado, professora. A função crescente, perdão, é aquela quando o x aumenta, o y também aumenta. Na função decrescente, é aquela quando o x aumenta, o y diminui. Então, quando o a é positivo, a função é crescente. Quando o a é negativo, a função é decrescente. Vejamos dois exemplos de estudo de sinal. Bora comigo. Primeiro exemplo, eu coloquei essa função aí. Y é igual a 2x menos 4. Então, veja bem, nós vamos traçar aqui um gráfico, mais ou menos, né? Nós vamos traçar um gráfico aqui, e para a gente traçar um gráfico, a gente já sabe que o gráfico da função de primeiro grau, ele é uma reta. Para fazer uma reta, para traçar uma reta, nós só precisamos de 2 pontos. Porque quando nós temos 2 pontos, uma reta, ela passa por 2 pontos, passa um em uma única reta. Tá certo? Então, para ter uma reta, eu só preciso ligar 2 pontos. Se fosse um ponto só, ela podia fazer assim, ela podia fazer assim, ela podia fazer assim. São infinitas retas que vão passar ali. Mas se são 2 pontos, para passar por esses 2 pontos, é uma reta só. Então, eu vou escolher 2 pontos aqui, olha só. Para x igual a 0. Se o x for 0, o que acontece com o y aqui, ó? Me ajuda, ó. Vai ser 2 vezes 0 menos 4. Então, o y vai ser 2 vezes 0, 0 menos 4, menos 4. Então, se o x for 0, o y é menos 4. Ou seja, a reta, né, o gráfico vai passar, vai cortar o eixo y lá no menos 4. Mas e se for o y igual a 0? Ó, lembra, isso aqui é raiz, hein? A gente viu agora há pouco. Se o y for 0, eu tenho a raiz da equação, quer dizer, é onde a reta vai cortar o eixo x, ó. Eixo x, eixo y. Então, se o y for 0, nós vamos ter 2x menos 4. Eita, borrou. Nós vamos ter ali, ó, 2x menos 4 igual a 0. 2x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 2. X é igual a 2. Então, y é esse eixo vertical. X é o eixo horizontal. O 0 tá aqui. Nós vamos marcar estes pontos. No eixo y, a gente vai marcar o menos 4, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E no eixo x a gente vai marcar o 2, ó. 1, 2, beleza. Então, quando o x é 0, o y é menos 4, quer dizer, vai cortar o eixo y aqui. Quando o y é 0, corta o eixo x. Então, vai cortar aqui. A gente pegando aqui uma régua, isso não é uma régua, isso é um esquadro. Pegando esse esquadro aqui, ó, nós vamos ligar os 2 pontos, traçando uma reta. Coloca a setinha indicando que ela continua para o infinito, para um lado e para o outro também. Então, esse é o gráfico dessa função. Y igual a 2x menos 4. Agora, vamos fazer a análise dos sinais. Vamos fazer o estudo dos sinais, né? Estudar o sinal é dizer para que valores de x nós temos um y positivo igual a 0 e negativo. Então, cola comigo aqui, ó. Olha o que eu escrevi. Portanto, observa. Para o x maior do que 2, o y vai ser positivo, vai ser maior que 0. Olha lá. Se o x for todo x maior do que 2, porque chegou aqui no 2, o y passou aqui pro lado positivo. Tá ligado, mano? Olha lá. Passou do 2, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 5 mil, 80 mil. Quanto mais o x cresce, mais o y cresce. Passou do 2, qualquer valor acima do 2, 2,1. Nós já temos um y positivo. Agora, o x em cima do 2, x igual a 2, o y é 0. E abaixo de 2, ó, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, é 1. Para qualquer valor de x menor do que 2, nós vamos ter um y negativo. Na verdade, nem precisa de você traçar esse gráfico. Se você fizer só uma reta aqui e marcar aqui, é uma reta do x, é horizontal, então é o x, hein? Por favor. E marcar aqui o 2, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, você observa, ó,
para qualquer valor, se o x for 2, o y é zero, porque está cortando o eixo x. Quando corta o eixo x, o y é zero. Para qualquer valor acima de 2, o y vai ser positivo. Para qualquer valor abaixo de 2, o y vai ser negativo. Olha lá o gráfico, ó. Observa. Aqui está o 2. Passou de 2, o y é positivo. Abaixo do 2, o y é negativo. Então, esse é o estudo de sinal dessa função. Olha a outra função que eu coloquei como exemplo para vocês. Essa é uma função decrescente, olha lá. Y é igual a menos 3x com mais 9. Se o a é negativo, a função é decrescente. Para a gente traçar esse gráfico, como a gente viu no outro exemplo, para traçar uma reta, nós só precisamos de 2 pontos. Então, eu resolvi colocar aqui para x igual a 0 e para y igual a 0. Que são os pontos onde vai cortar os eixos x e y. Então, se o x for 0, o y vai ser, ó, menos 3 vezes 0, mais 9, ó. Botei 0 no lugar do x, hein? Vou continuar aqui na frente, ó. Nós vamos ter y igual a 9, porque menos 3 vezes 0 dá 0, 0 com 9, 9. Agora, se o y for 0, olha lá, vou pôr 0 no lugar do y, ó. Menos 3x mais 9. Passa o 3x pro lado de lá, ele vai positivo. Então, x vai ser igual a 9 sobre 3, x é igual a 3. Então, veja bem, vamos marcar os pontos no gráfico. Se o x é 0, o y é 9, quer dizer, vai cortar o eixo y no 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui, ó. Esse é o 9. Então, a reta vai passar nesse ponto, porque se o x é 0 e o y é 9, quer dizer que cortou o eixo y. Agora, quando o y é 0, o corte vai acontecer lá no eixo x, ou seja, a raiz da equação, da função. 1, 2, 3, é nesse ponto aqui. Então, a gente traça essa função, a função agora é decrescente, vou pegar meu esquadro maravilhoso aqui. E vamos traçar, ó, traçamos a reta, setinha pra cá, porque é infinito, né? A gente pode continuar se a gente quiser. Então, ó, o x aumenta, o y tá diminuindo. Então, olha o estudo de sinal que eu fiz. Portanto, se o x... Hoje eu não tô muito boa da cabeça, não, hein? Aqui é um 3. Se o x for menor do que 3, o y vai ser positivo. Vamos pensar isso aqui, gente, que eu escrevi. Se o x for menor do que 3, o y vai ser positivo. Olha bem, presta atenção. Parece estranho, né? Menor do que 3 é para cá. Qualquer valor para o lado de cá vai fazendo subir. Olha lá. Se for 2, o y tá positivo. Se for 1, o y tá positivo. Maior ainda. Se for 0, o y tá lá no 9. Se for menos 1, o y vai estar lá em cima. Então, quanto menor o x, quanto mais abaixo do 3 aqui, nós vamos ter um y positivo. Agora, no x igual a 3, aqui em cima, ó, aí nós vamos ter um y igual a 0, que está cortando o gráfico. Agora, o x maior do que 3, olha que massa. Se o x é maior do que 3, nós vamos ter um y vai descendo. Quer dizer, negativo. Abaixo aqui, ó, nós vamos ter, né, abaixo do 0 aqui, nós vamos ter um y negativo. Como eu disse no outro exemplo, a gente nem precisa traçar o gráfico. Se você traça só uma reta, mas reta, tá? Não é torta igual a minha, não. Se você traça aqui uma reta e marca aqui o ponto 3, ó, se tá na horizontal, é o x, hein? Lembra disso. A gente já sabe que a função é decrescente, então a gente sabe que ela tá descendo aqui, né? Eu vou observar, ó, aquilo que a gente viu. Quando o x aumenta, o y diminui. Então, quando o x é maior do que 3, o y vai ser negativo, ó. Vai descendo, abaixo de 0. Agora, à medida que diminui o x, olha lá, diminui o x abaixo do 3, 2,8, 2,7, 2, 1, né? 0,8, 0, menos 1, menos 2, menos 3. À medida que o x diminui, nós vamos ter um aumento do y, tá certo? Então, vamos comparar as duas aqui, gente, olha lá. Na função crescente, quando o x aumenta, o y também aumenta. Então, você descobre a raiz daquela função. E à direita, nós vamos ter sempre um y positivo, à esquerda, um y negativo. Quando a função é decrescente, ocorre o contrário.
Quando a função é decrescente, à medida que o x aumenta, o y, tá vendo aqui? Vai diminuindo, vai caindo abaixo de zero. Então, o lado direito fica negativo, o lado esquerdo fica positivo. Espero ter ajudado vocês, tá? Tô um pouco gripada. Gripada não, resfriada, vamos dizer assim. Mas a voz fica um pouco chatinha, né? Mas matemática é muito bom, é maravilhoso. Quando a gente compreende, a gente alcança o céu. Então, espero que vocês tenham compreendido o que eu tinha para dizer hoje para vocês, que é sobre o estudo dos sinais da função de primeiro grau e sobre a raiz ou zero da função. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!